Todo mundo adora um ponto turístico. O Coliseu, a antiga cidade de Machu Picchu, as pirâmides de Gizé. Mas você já se perguntou como era a aparência deles logo após terem sido construídos? Ou mesmo no tamanho em que eles estavam cobertos de plantas e esquecidos pela humanidade? Aperte o cinto, porque estamos indo em uma aventura de viagem no tempo para os principais sítios arqueológicos do mundo. Nossa viagem começa na América do Sul, nas profundezas das montanhas peruanas. Confira a cidade de Machu Picchu. Machu Picchu é um monumento à engenhosidade e ao poder da civilização Inca. No seu auge, a civilização Inca se estendia por 4.000 quilômetros ao longo da costa da América do Sul, desde o atual Equador até o Chile. E Machu Picchu estava localizada no coração e no centro de tudo isso. O local histórico foi construído a cerca de 2.100 metros acima do nível do mar, mais ou menos por volta de 1450 a.C. A cidade fechada consistia em cerca de 150 edifícios feitos de pedra. Os Incas conseguiram construir templos, casas e até mesmo um complexo sistema de aquedutos para irrigar toda a cidade. E sim, eles fizeram tudo isso sem a ajuda de rodas ou qualquer instrumento feito de ferro. O modelo de habitação é um pouco semelhante às casas de pedra que vemos hoje em dia, com a diferença de que os Incas não usaram cimento para colar os blocos de pedra. No entanto, eles se encaixam perfeitamente um em cima do outro. Além disso, os Incas devem ter desenvolvido uma tecnologia anti-terremoto rudimentar, mas eficaz, já que, no caso de um terremoto, as rochas tremeriam sem sair do lugar. Se Machu Picchu fosse construída hoje, a obra custaria mais de 70 milhões de dólares. A função do local ainda é um mistério para muitos historiadores. Teorias sugerem que poderia ter sido construído como um local para cerimônias, uma base de segurança para o povo Inca ou até mesmo um retiro para a realeza. O que sabemos de fato é que no século XVI, 100 anos após a construção de Machu Picchu, sua população a abandonou e raízes de árvores tomaram conta da maior parte do local e o mantiveram escondido da humanidade por mais de 4 séculos. Foi apenas no século XX que o mundo foi reintroduzido a Machu Picchu, quando um fazendeiro peruano, Melchor Arteaga, levou o professor da Universidade de Yale, Hiram Bingham III, para visitar o local. Desde então, Bingham e muitos outros exploradores dedicaram suas vidas e pesquisas ao estudo da maravilha arqueológica de Machu Picchu. Agora, vamos à próxima parada do nosso veículo de viagem no tempo, a cidade de Pompeia, na Itália. Pompeia fez parte do nosso imaginário coletivo por muitos anos. A erupção do vulcão do Monte Vesúvio em 79 d.C. e a consequente destruição de uma cidade inteira é algo que espero que não aconteça novamente. Mas aposto que você está se perguntando como era Pompeia no seu último dia. Demorou 18 horas para que as ruas, mercados, casas e fóruns de lá fossem enterrados sob milhões de toneladas de cinzas vulcânicas. Graças a alguns cientistas inteligentes, descobrimos que a lava e as cinzas que cobriam Pompeia em seu derradeiro dia realmente ajudaram a congelar a cidade no tempo. Diferentemente do gelo, a nuvem de cinzas não preservou a cidade intacta, mas à medida que os itens se desintegraram ao longo de 2.000 anos, deixaram vazios sob a terra. Os arqueólogos descobriram que, se preenchessem esses vazios com gesso, a forma da cidade enterrada logo se revelaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Claro, não era nada como a movimentada cidade de 12.000 habitantes que existia muitos anos antes da fatídica erupção. Pompeia era um município vibrante e rico. As ruínas do local revelaram que muitas de suas áreas ostentavam casas impressionantes, algumas com varandas, o que era um sinal de grande riqueza na época. E acredite ou não, até mesmo algumas obras de arte sobreviveram à erupção. Os arqueólogos encontraram afrescos e murais com criaturas mitológicas bem preservados, todos indicando que membros da alta sociedade viviam lá. Ruínas mostram que a cidade até tinha banhos termais feitos com materiais luxuosos. E aparentemente o povo de Pompeia tinha dentes incríveis. Sim, os arqueólogos conseguiram analisar até mesmo esse pequeno nível de detalhe a partir dos moldes de gesso que recuperaram do subsolo. Ainda no território italiano, encontramos uma das maiores atrações turísticas do mundo, o Coliseu de Roma. Foi construído como um anfiteatro durante o reinado do imperador Vespasiano, por volta de 70 d.C. Foi apenas em 80 d.C. que o filho de Vespasiano, o imperador Tito, inaugurou o Coliseu. O monumento era algo incrível, com paredes de 48 metros de altura, mais de 80 entradas e capacidade para acomodar 87.000 pessoas.
Todas as classes e grupos sociais eram bem-vindos no anfiteatro, e isso explica em parte por que ele foi tão popular por tantos séculos. Durante o declínio do Império Romano, por volta do século VI d.C., o Coliseu começou a ser negligenciado e abandonado. O monumento foi saqueado e algumas de suas colunas e pedras foram usadas para construir infraestrutura em outros lugares. Apenas 1/3 do Coliseu original ainda está de pé, e se é grande agora, imagine o que era na época. A Grécia foi o lar de um dos maiores impérios do mundo. No auge deste império, literal e historicamente falando, há mais ou menos 2.400 anos, os gregos construíram uma cidadela conhecida como Acrópole. A Acrópole, composta por edifícios históricos, é considerada um dos maiores marcos da civilização ocidental até o momento. Os turistas que visitam a capital Atenas hoje podem se deparar com pilares amarelados e quebrados do Partenon no alto de uma das colinas da cidade. Mas quando foi construído entre 447 e 432 a.C., o imponente e majestoso Partenon era puramente branco, já que todo o monumento foi construído com mármore branco brilhante. As estátuas internas eram feitas de ouro. O Partenon é um templo de 2.130 metros quadrados, sustentado por 69 colunas de mármore. Os maiores blocos de mármore são enormes, pesando cerca de 10 toneladas cada. E o fato mais surpreendente é que a mármore não veio de Atenas, mas de um local próximo que ficava a 17 quilômetros de Acrópole, conhecido como Monte Pentélico. Historiadores intrigados com a origem do material primário para a construção de Acrópole encontraram pequenos e grandes blocos de mármore espalhados pelo chão do Monte Pentélico. Havia também uma estrada pavimentada que os gregos haviam construído para transportar as rochas ao redor. Mas talvez o monumento mais impactante de todos os tempos esteja localizado no coração do Oriente Médio, nos arredores da cidade egípcia do Cairo. As pirâmides são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O complexo da pirâmide de Gizé foi construído como um túmulo para o faraó Quéops há cerca de 4.500 anos. Entre 20.000 e 30.000 pessoas participaram do projeto de construção. É composto por 3 pirâmides, Quéfren, Miquerinos e Gizé. O enorme monumento é feito de aproximadamente 8.000 toneladas de granito e mais de 550.000 toneladas de argamassa, o que lhe dá a aparência que tem hoje. Você acreditaria se eu lhe dissesse que as pirâmides nem sempre tiveram essa aparência? Longe disso, elas eram de um branco brilhante com uma ponta triangular dourada na parte superior. Isso ocorre porque os egípcios usaram mais de 6 milhões de toneladas de calcário para cobrir toda a estrutura rochosa com forma de degraus. Tudo para que elas brilhassem sob a luz solar implacável do céu egípcio. A pirâmide de Quéfren permaneceu a estrutura mais alta da Terra feita por humanos por mais de 3.800 anos. Era a única pirâmide de 8 lados no Egito e acreditava-se que se alinhava com o cinturão de Órion. É considerada a construção mais alinhada voltada para o norte. Em 1979, foi inscrita na lista de Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco. Vamos até a cidade indiana de Agra para visitar rapidamente o Taj Mahal. Você pode conhecê-lo como Taj, mas também pode ser chamado pelo seu nome mais cativante, uma lágrima na bochecha do tempo. O Taj levou mais de 22 anos para ser construído e foi encomendado em 1632 pelo imperador mogol Shah Jahan como uma declaração de amor por sua terceira e favorita esposa, Mumtaz Mahal. Foi feito com mármore branco marfim e, surpreendentemente, devido à conservação cuidadosa, ainda permanece muito semelhante ao que era quando foi construído. Acho que toda essa conversa de marcos históricos me deixou com vontade de viajar. E você? Como é que o mundo ainda está falando sobre uma estátua que só existiu por meros 54 anos, mais de 2.000 anos atrás? O que tornou essa construção antiga tão única que ainda é motivo de discussão? Estou falando do Colosso de Rhodes, é claro, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, juntamente com a Grande Pirâmide de Gizé e os Jardins da Babilônia. Há muitos mistérios em torno dessa estátua antiga, mas primeiro vamos ver alguns dos fatos, certo? O que sabemos é que os habitantes locais decidiram iniciar o enorme projeto assim que terminou um cerco macedônio sobre a ilha. Em outras palavras, era uma maneira de honrar os poderes superiores pela vitória. Usando muito do material deixado pelos macedônios, eles iniciaram a construção do colosso, que, segundo estimativas, demorou cerca de 12 anos. A maioria das descrições contemporâneas do monumento concorda que ele tinha pouco mais de 30 metros de altura.
Só para comparar, é um pouco menor que a Estátua da Liberdade, que tem pouco mais de 45 metros. Pode não parecer muito, quero dizer, a da Liberdade é atualmente classificada como a 52ª estátua mais alta do mundo. A campeã aqui seria a da Unidade da Índia, orgulhosa de seus impressionantes 182 metros. Mas para a época em que foi executada, isso era uma grande conquista. A altura mais ou menos semelhante é a única conexão entre o Colosso de Rhodes e a Estátua da Liberdade? Na verdade, não. Sabemos que os americanos se referem à Lady Liberty como o Colosso Moderno, já que ambos os monumentos foram erguidos para simbolizar a libertação. Há até uma placa colocada dentro do pedestal da estátua de Nova York, com a inscrição do primeiro verso do soneto: "O novo Colosso, não como o gigante de bronze da antiga fama". Para erguer a enorme figura, com certeza foi necessário muito bronze. Alguns registros antigos dizem que a construção exigiu de 12 a 13 toneladas do metal. Mesmo para os tempos modernos isso é muito, mas para aquela época falou-se até de uma operação que envolvia a indústria de bronze do mundo inteiro. O homem encarregado de dar vida à estátua foi Carés de Lindos, um escultor grego local. A obra durou de 294 a 282 a.C., mas infelizmente ele nunca conseguiu ver o resultado final. Não sabemos ao certo por que isso aconteceu, mas alguns registros afirmam que o Colosso pode tê-lo levado à falência completa, pois Carés não conseguiu estimar com precisão os custos. Mas não o culpo, ninguém havia construído algo semelhante antes. No entanto, ainda não sabemos ao certo como seria possível dar vida a algo tão grande naquela época. Não havia nenhum dos equipamentos que temos hoje, como escavadeiras ou elevadores. Alguns registros antigos dizem que foi necessário inventar um método totalmente novo e personalizado. Tudo aconteceu no local, montando peça por peça. Supostamente, dividiu-se a estátua em muitas seções diferentes, e a primeira parte a ser erigida foi a dos pés. À medida que cada divisão ficava pronta, enormes montes de terra eram colocados ao redor, para que fosse possível continuar trabalhando na próxima seção acima. No entanto, esses registros foram feitos mais de 100 anos após o término do Colosso, então não podemos saber sobre a precisão dessas informações. Durante todos esses 12 anos, os gregos locais trabalharam para construir o monumento. Começaram com uma base de mármore branco colocada aos pés da estátua, e então continuaram com uma espécie de esqueleto de ferro ao qual prendiam as placas de bronze. Mas por que escolheram o bronze? Isso foi mais por razões práticas, já que esse metal é mais forte que o ferro e também pode suportar condições climáticas extremas. Mais ainda, se você pensar bem, a estátua estava localizada bem perto do mar, então o ar ao redor dela seria bem salgado. É por isso que era necessário usar um material bastante resistente. E o que dizer da localização? Bem, isso é algo que também está em debate há muito tempo. Os pesquisadores inicialmente acreditavam que o Colosso ficava com uma perna de cada lado do porto de Mandrake, um dos muitos na cidade de Rhodes, basicamente em sua entrada. Por mais imponente que possa parecer, provavelmente não foi o caso. Em primeiro lugar, isso significaria que o porto precisaria ser fechado durante toda a construção, o que não parece corresponder a todos os outros registros. Mais ainda, depois que a estátua caiu, possivelmente teria bloqueado toda a área, o que novamente não parece ser mencionado em nenhum lugar. As representações mais recentes dizem que teoricamente ficava no lado leste do porto de Mandrake, ou talvez ainda mais para o interior. Então, o que aconteceu com essa estrutura impressionante? Será que não sobrou nada dela? E por que ela sobreviveu por apenas 54 anos, já que demorou tanto para ser construída e foi tão importante para os habitantes locais? Bem, por mais que os gregos a admirassem e a valorizassem, um terremoto tirou deles o Colosso de Rhodes. A história diz que, devido ao movimento da terra abaixo dela, a estátua quebrou nos joelhos e caiu ao chão. No entanto, ainda continuou a ser admirada por séculos. Os moradores se recusaram a reconstruí-la, pois consideravam isso um sinal e não ousavam intervir no destino. Só em meados do século VII, retiraram completamente o que restava do monumento. A lenda diz que foram necessários cerca de 900 camelos para levar todo o bronze para longe do local. E a aparência? Este é também um aspecto que ainda está envolto em mistério. Apesar de ser um símbolo do orgulho local por sua independência, a representação da estátua não foi usada para nenhuma de suas moedas, embora isso fosse meio costumeiro. Alguns historiadores de arte pensam, no entanto, que o Colosso era semelhante a outras representações do mesmo personagem mitológico, uma figura masculina que tinha raios de luz saindo da cabeça. A posição das mãos também ainda está em debate.
Alguns dizem que podia estar segurando uma tocha. Da mesma forma, não sabemos se estavam viradas para baixo ou se o braço direito estava levantado, como em representações semelhantes da mitologia grega. O original pode não estar mais aqui para admirarmos, mas existem alguns planos para reconstruí-lo. Um grupo de arquitetos europeus pretende erguer uma versão do século XXI da antiga estátua, planejada para atingir pouco mais de 150 metros de altura. Deve servir como um centro cultural combinado com um farol. Para garantir que não terá o mesmo destino de seu ancestral, os designers pretendem usar a tecnologia disponível hoje. Em primeiro lugar, querem cobrir todo o exterior do moderno colosso com painéis solares para que o enorme edifício tenha eletricidade suficiente. Também desejam usar recursos modernos para garantir que terremotos e forças do vento não afetem novamente a estrutura. Para isso, planejam erguê-la sobre uma base de tripé, saindo de suas duas pernas e um terceiro pilar de sustentação, construído a partir da faixa colocada sobre o braço e tocando o solo. Também querem colocar suporte de aço pesado ao redor da base para contrapeso. E até pensaram em um sistema de suspensão que permitiria que a estátua balançasse para frente e para trás, tornando-a um pouco mais flexível e capaz de resistir a diferentes condições climáticas. No entanto, os custos deste projeto são bastante altos, estimados em cerca de 283 milhões de dólares. Os defensores do colosso moderno estão otimistas, pois têm certeza de que podem arrecadar essa quantia impressionante de dinheiro por meio de crowdfunding e investimentos privados. Você finalmente decidiu fazer aquela viagem de volta ao mundo única na vida. A primeira parada dessa emocionante aventura é na Europa, e a jornada começa na Itália, o país das massas, pizzas e deliciosos sorvetes. Aí está, a mundialmente famosa Torre de Pisa. Você compra seu ingresso e entra no monumento inclinado. Está prestes a subir 251 degraus escorregadios. Portanto, cuidado onde pisa e não esqueça de respirar. As pedras de mármore branco são impressionantes e de vez em quando você espia lá fora e aprecia a vista da cidade. Parabéns, você conseguiu! Chegou ao topo da Torre do Sino e pode tirar todas as selfies que quiser. A Torre de Pisa é um dos marcos mais emblemáticos da Itália. Enquanto sobe as escadas, um guia lhe diz que se trata na verdade de um monumento medieval construído entre os séculos 12 e 14, levando mais de 200 anos para ser concluído. E caso você esteja se perguntando se ela sempre foi inclinada, posso dizer sem dúvida, sim, sempre. Assim que terminaram o terceiro andar, ela começou a afundar. O fato é que o próprio nome Pisa vem da palavra grega que significa solo pantanoso. O solo ali é extremamente macio, feito de barro, lama e areia, e os arquitetos tentam achar uma solução desde que a torre foi construída. No topo do monumento de mais de 56 metros de altura, você aproveita para admirar a cidade. Quantos telhados de terracota pode contar? Se caminhar em direção ao lado sul do monumento, poderá se sentir mais perto do chão. Isso acontece porque a torre se inclina para o sul. Em um ponto, foram quase 5,5 graus e ainda assim ela não caiu. Hoje, quando você visita o monumento, o guia pode dizer que a torre está menos inclinada. Alguns anos atrás, os melhores arquitetos e engenheiros do mundo fizeram algumas obras ao lado dela para evitar a queda. Eles cavaram vários túneis e retiraram mais de 38 metros cúbicos de terra do lado norte. Agora, a torre está inclinada em um ângulo de apenas 4 graus. Então, se quiser tirar uma daquelas fotos clássicas em que está segurando a torre, é melhor se apressar. Vai saber quanto tempo ela ainda ficará assim. Agora é hora de passear em Roma. Essa cidade é basicamente um museu a céu aberto e é preciso conferir. Está um calor escaldante, mas você tem sorte. Hoje vai visitar as termas de Caracalla. Pronto para uma autêntica experiência romana antiga? Você entra pelo que antes era um vestiário e terá que usar sua imaginação. Hoje verá apenas paredes de tijolos de 40 metros de altura aqui. Romanos de todas as classes passavam 1 ou 2 horas nas termas todos os dias. Eles iam depois de um longo dia de trabalho ou antes do jantar. Complexos de termas imperiais como este geralmente eram gratuitos, mas era preciso pagar uma taxa de entrada. Saindo do vestiário, os visitantes paravam em uma sala aquecida onde recebiam óleo e massagem com esfoliação. Então, algumas pessoas iam para um dos 2 pátios de exercícios. Dá para ver como eram amplos? Aqui havia elaborados pórticos de mármore e ainda é possível ver alguns fragmentos do piso de mosaico colorido. Se você estivesse com disposição para algo mais intelectual, poderia parar para ouvir um filósofo ou visitar uma das bibliotecas. Agora chegamos à sala mais impressionante, um caudário.
Era um cômodo circular de vapor quente com 35 metros de diâmetro. Não tinha nenhuma nem duas, mas sim 7 piscinas aquecidas no interior. Acima da sua cabeça, você teria visto uma magnífica cúpula sustentada por grandes colunas de granito. Toda a estrutura era ricamente decorada com mosaicos de vidro multicoloridos e o mais fino mármore branco. O complexo também abrigava uma piscina olímpica coberta com água na altura da cintura. Hoje, só é possível admirar algumas paredes avermelhadas feitas de tijolo e concreto. O imperador Caracalla, como muitos outros imperadores romanos, construiu um mega complexo e com certeza deixou as pessoas felizes. Após um longo voo internacional, você chega ao Egito. Prepare-se para alguns passeios de camelo e frutas secas deliciosas. Você sai do seu hotel ao amanhecer e segue para os arredores do Cairo. Passa pelo rio Nilo em direção à margem oeste. Não esqueça de tirar algumas fotos. Ao longe, avista um grande monumento. É a grande esfinge de Gizé. Acredita que esse monumento foi feito há mais de 4.500 anos? Quando se aproxima, você vê as grandes pirâmides ao norte da esfinge e aprende que, ao contrário delas, essa foi esculpida diretamente no leito rochoso do Planalto de Gizé. Até hoje, é uma das maiores estátuas do mundo, com 20 metros de altura e 73 metros de comprimento das patas até a cauda. O rosto dela parece um pouco abatido hoje, mas de acordo com os arqueólogos, nem sempre foi assim. Uma reconstrução da esfinge no Photoshop dá uma aparência muito diferente. Como se pode ver, em um ponto o nariz foi cortado junto com partes do queixo. Os cientistas acreditam que a estátua é uma representação do faraó Khafra, por isso seu rosto se assemelha tanto ao de um humano. Logo abaixo dos olhos, uma linha escura esculpida foi adicionada para representar o delineador de carvão que os antigos egípcios costumavam usar. Curiosidade: isso não era apenas um hábito de beleza, mas também protegia os olhos dos raios ultravioleta. Em uma região desértica que recebe tanta luz solar, isso pode ser útil. Até hoje, os pesquisadores debatem se a esfinge tinha ou não barba. Muitos acreditam que, se era para representar um faraó, provavelmente havia uma barba trançada que foi destruída pela erosão. Ainda hoje, dá para ver os restos de algo similar a uma coroa real na cabeça dela. Esse ornamento de cabeça estava associado ao poder e à realeza. Agora, imagine que as listras eram azuis e douradas. Provavelmente era assim quando o monumento foi construído. Não há evidências de quanto tempo levou para a conclusão da obra, mas provavelmente foram muitos anos, pois os detalhes esculpidos são bastante impressionantes. Se você tiver sorte, seu guia pode levá-lo a uma das câmaras secretas dentro da estátua. Isso se elas forem reais e não apenas um mito. As águas cristalinas da Grécia. Se chegar de barco ou avião, será uma verdadeira maravilha. Esse é o ponto focal dos sítios arqueológicos. Você chega a Mandrake Marine Port, mas espere um minuto. Não há nenhum monumento ao redor. O Colosso de Rhodes está longe de ser encontrado à primeira vista. Isso porque ele foi destruído há muito, muito tempo, durante um forte terremoto. A grande estátua foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Se você a visse em uma foto, provavelmente a confundiria com a Estátua da Liberdade. Bem, isso não é realmente uma coincidência. Aparentemente, há uma conexão entre as duas obras. Ambas foram construídas como símbolos da liberdade, e a Estátua da Liberdade é muitas vezes referida como o Colosso Moderno. O de Rhodes tinha 30 metros de altura, mas hoje tudo que se vê é um cais de concreto com uma enorme lacuna no meio. Agora, imagine uma estátua de bronze em ambas as extremidades da ponte. Ela foi construída no século III a.C. e 900 camelos participaram da empreitada. A estátua existiu por aproximadamente 54 anos antes de ser destruída por um forte terremoto que atingiu a cidade com tanta força que tudo que restou do colosso foi um enorme pé. Mesmo assim, as pessoas continuaram visitando o monumento. A Estátua da Liberdade tem 93 metros de altura e fica na Ilha da Liberdade, em Nova York. Ela é uma das atrações turísticas mais famosas que a Big Apple tem para oferecer e foi dada de presente para a América pela França em 1886. A estátua foi projetada por um escultor francês chamado Frédéric Auguste Bartholdi. Acredita-se que o rosto dela seja inspirado na mãe de Bartholdi, a Charlotte. O nome completo da estátua é A Liberdade Iluminando o Mundo. Mas vamos utilizar a versão abreviada para o resto deste vídeo. O custo total para construir a estátua foi de mais de $500 mil. Corrigido para os dias de hoje, o valor seria de cerca de $10 milhões. Levou 5 anos para levantar a quantidade necessária de dinheiro para construí-la.
O projeto foi concluído na França em 1885. A estátua foi desmontada em 350 peças para que pudesse ser transportada para a América. Um navio francês chamado Isère levou a estátua de Paris para Nova York. No entanto, um desastre quase impediu a chegada dela. O navio ficou perto de afundar durante uma forte tempestade na viagem. Levou 4 meses para remontar as 350 peças quando elas chegaram a Nova York. E o monumento foi inaugurado oficialmente em outubro de 1886. A estátua é feita de 300 placas de cobre sobrepostas. Essas placas pesam um total de 31 toneladas. Outras 125 toneladas de ferro foram usadas para construir a fundação dela. A estátua em si pesa 225 toneladas. Sua coroa tem 25 janelas e acredita-se que elas representem os minerais naturais da Terra. A Estátua da Liberdade era a estrutura de ferro mais alta já construída quando foi inaugurada em 1886. Mas hoje ela não fica nem entre as 5 maiores quando o assunto são as estátuas mais altas que existem. Vamos dar uma olhada em vários monumentos no mundo todo que, em alguns casos, ultrapassam a famosa Estátua de Nova York. Mas, antes de chegarmos a gigantes do mundo das estátuas, você precisa saber uma coisa. Nem todas as mais famosas são espetáculos fisicamente imponentes. Alguns dos monumentos mais conhecidos são, na verdade, bem pequenos. Isso inclui o Menino de Ferro, localizado em um dos quintais em Estocolmo, na Suécia. A escultura retrata um pequeno menino envolvendo os joelhos com os braços. Ela foi criada por um artista sueco chamado Lis Eriksson em 1967. A estátua tem apenas 15 centímetros de altura. O nome completo do pequeno monumento é O Pequeno Menino que Olha para a Lua. Mas as pessoas o encurtaram por conveniência. O Menino de Ferro recebe todo tipo de presentes estranhos ao longo do ano. Às vezes, pode ser visto usando uma touca ou um cachecol. Os visitantes também deixam moedas, frutas e sushi no banco de pedra onde ele fica. Há outro famoso monumento mundial que é literalmente tão pequeno quanto um rato. Na verdade, 2 ratos. O monumento é chamado The Philpott Lane Mice e pode ser encontrado em Londres. Ele retrata 2 ratos brigando por um pedaço de queijo. A estátua foi construída em 1862. A história conta que uma vez 2 trabalhadores da construção civil tiveram uma discussão. Um foi acusado de ter roubado o almoço do outro. Dizem então que esse pequeno monumento foi deixado como uma homenagem ao acontecimento. Começando então pelos 5 monumentos mais altos do mundo, temos a Estátua da Crença. Ela fica em Nathdwara, na Índia. A impressionantes 106 metros de altura. A estátua retrata Shiva, um importante símbolo do hinduísmo. Cerca de 2.200 toneladas de aço foram usadas na construção da enorme estátua. Um jardim de 28 metros quadrados a cerca e mais de 750 trabalhadores participaram da construção do monumento. Seu tamanho permite que seja visto de Kankroli Flyover, que fica a cerca de 21 quilômetros de distância. As obras de construção começaram em 2012, mas a estátua foi concluída recentemente. Provavelmente não é surpresa que hoje seja uma grande atração turística em Nathdwara. A estátua do Buda Ushiko está localizada em Tsukuba, no Japão. É a 4ª estátua mais alta do mundo, com uma altura de 120 metros. O monumento pesa incríveis 4.000 toneladas e foi construído em 1993 para comemorar o nascimento de Shinran, um famoso monge japonês. A mão esquerda do monumento tem 18 metros de comprimento. Os turistas podem pegar um elevador até a galeria de observação, localizada a quase 85 metros. Desse lugar, os visitantes são agraciados com vistas incríveis. Em um dia claro, você consegue ver até a torre de transmissão Tokyo Skytree, que fica a aproximadamente 67 quilômetros do monumento. Os lindos jardins no entorno da estátua são repletos de flores da estação. Os visitantes podem apanhar algumas e levá-las para casa. Você consegue encontrar cosmos em setembro e outubro, papoulas em maio e peônias e hortênsias em maio e junho. O 3º monumento mais alto do nosso planeta é o Laikyon Sathkar. Ele fica em uma cidade chamada Katakan Taung, em Myanmar. A estátua tem 129 metros de altura e sua construção começou em 1996, levando 12 anos para ficar pronta.
O monumento foi apresentado ao público em fevereiro de 2008. A construção levou muito tempo, pois foi financiada pelo público. O monumento é uma representação do Buda Shakyamuni, que muitos acreditam ser o fundador do budismo. A escultura é pintada de amarelo, que é considerada a cor da sabedoria no budismo. Cada elemento do monumento é extremamente preciso e detalhado. Muitos turistas não fazem ideia de que dentro do monumento existe um elevador especial que dá acesso a 27 andares diferentes. Os visitantes podem entrar na estátua e observar pinturas nas paredes dos andares inferiores. O interior do monumento também abriga um templo. A área externa também é um local popular para os turistas. Aqui você pode encontrar um jardim de ficus religiosa no entorno, com mais de 9.000 árvores. Não só há muitas plantas ao redor do monumento, como também há milhares de estátuas de Buda em miniatura. Mantendo o tema dos monumentos que retratam Budas, o vice-campeão na competição do maior monumento do mundo é o Buda do Templo da Primavera. Você vai encontrá-lo em Henan, na China. Ele tem mais de 153 metros de altura. O monumento é composto por mais de 100 quilos de ouro, 3.300 toneladas de liga de cobre e 1.500 toneladas de aço. Além disso, abrange uma área de mais de 1.021 metros quadrados. A base, em forma de diamante sob a estátua, consiste em 6.666 Budas em miniatura. Ela levou 11 anos para ser construída. As obras começaram em 1997 e a estátua foi inaugurada em 2008. Todo o projeto do Templo da Primavera custou cerca de 50 milhões de dólares, com 18 milhões de dólares gastos diretamente nos materiais e na construção do monumento. Já que você esperou até agora, vamos descobrir a identidade da estátua mais alta do mundo. A Estátua da Unidade fica no estado de Gujarat, na Índia. Sua altura? Ela bateu o recorde com seus 183 metros. Vale a pena esperar, né? A estátua é uma homenagem ao Homem de Ferro da Índia, Sardar Vallabhbhai Patel, que foi o primeiro vice-primeiro-ministro da Índia, de 1947 a 1950. Ele foi o responsável pela fusão de mais de 560 antigos principados no que hoje conhecemos como a União da Índia. Notavelmente, quando comparado com as outras estátuas que vimos, o Homem de Ferro levou apenas 3 anos e meio para ser feito. Ele foi construído por uma equipe de 300 engenheiros e 3.400 trabalhadores. O monumento é composto por cerca de 70.000 toneladas de cimento e cerca de 25.000 toneladas de aço. 12.000 painéis de bronze cobrem a estrutura. A base do monumento foi construída com mais de 129 toneladas de sucata de ferro doadas por quase 100 milhões de agricultores de toda a Índia. Ao todo, a estátua pesa um total de 1.700 toneladas. A Estátua da Unidade tem uma galeria para visualização, que pode acomodar 200 visitantes por vez. Também abriga um museu com 2.000 fotografias, 40.000 documentos, apresentações de vídeo e um centro de pesquisa. Ela toda tem quase o dobro do tamanho da Estátua da Liberdade. Uau! Então, tirei umas pequenas férias e viajei para Nova York. Ah, grande maçã! A cidade onde vivem mais de 8 milhões de pessoas. A casa da Broadway, do Empire State Building, do Central Park e da Estátua da Liberdade. A Lady Liberty veio da França para os Estados Unidos em 1885, em mais de 300 peças de cobre. Ela veio com instruções. Alguma montagem é necessária, pilhas não incluídas. Ela foi um presente dos franceses para os norte-americanos, mas a parte receptora teve que preparar o pedestal para a instalação. Em vez de Nova York, a estátua poderia ter ido para Baltimore, Filadélfia, Boston ou até mesmo São Francisco. Todas essas cidades estavam dispostas a pagar pela construção se recebessem a estátua, mas os nova-iorquinos também a queriam. Eles começaram a campanha de arrecadação de fundos e conseguiram todo o dinheiro necessário. Assim, a estátua oficialmente chamou Nova York de casa em 1886, onde ainda reside. Desculpe aí, Filadélfia, mas adoro seus cheesesteaks. De qualquer forma, a Estátua da Liberdade foi minha primeira parada e fiquei muito animado, mas eu não tinha ideia do que viria a seguir. Dia 1. Cheguei à cidade de Nova York e, como primeira coisa, peguei a balsa para a Ilha da Liberdade. Eu já podia vê-la bem longe, no meio do porto.
Conforme a balsa se aproximava da estátua, todas as pessoas começaram a tirar fotos com ela. Eu não fui uma exceção. Pedi a alguém que tirasse uma foto minha, me afastei da estátua, olhei para a câmera e sorri. Mas o cara me pareceu em choque. Eu perguntei a ele o que havia de errado, mas ele não conseguia dizer nada. Ele apenas apontou para a Estátua da Liberdade. Bem, para onde ela costumava estar. Como a estátua havia desaparecido? Eu disse que estava lá, mas no segundo seguinte simplesmente sumiu. Outras pessoas também viram isso e começaram a se perguntar o que aconteceu, mas ninguém tinha a menor ideia. Mesmo assim, chegamos ao cais e descemos da balsa. Parecia que era apenas um truque, mas aparentemente não era. A Estátua da Liberdade havia realmente sumido e seu pedestal estava completamente vazio. Claro, algumas pessoas subiram nele fingindo ser a Estátua da Liberdade para tirar fotos. Logo, as autoridades chegaram e não deixaram ninguém sair da ilha. Disseram que queriam fazer uma investigação e prender o ladrão, já que o ladrão ainda deveria estar em uma ilha. Como se realmente fosse possível roubar a Estátua da Liberdade. Eles interrogaram todas as pessoas na ilha. Passamos o dia todo ali e, no final, tiveram que nos liberar. Quem teria escondido a Estátua da Liberdade no bolso? Que surpresa! Dia 2. Essa foi uma situação maluca, então decidi ficar em Nova York por um tempo para ver como a situação iria progredir. Claro, de manhã, a notícia estava em todos os jornais, revistas e em programas de entrevistas na TV. Todos os banners da Times Square exibem fotos da estátua com os títulos: "Você me viu? A Estátua da Liberdade desapareceu." E até manchetes dramáticas como: "O roubo do século, a Estátua da Liberdade foi roubada." Bem, toda a Grande Maçã ficou de luto pela perda. Tem uma quantidade maluca de gente colorida de azul esverdeado, como a cor da estátua, usando vestidos e a coroa de espuma de souvenir da Lady Liberty. Por sinal, acabaram os estoques de itens como esses de lojas de souvenir locais, assim como todas as pequenas estátuas da Liberdade de plástico. Estou tentando evitar o Instagram ou qualquer outra rede social. Cada celebridade, cada usuário, posta fotos da estátua com um emoji, chorando e um coração partido. A internet se transformou em um grande memorial. À noite, o Empire State Building está brilhando azul esverdeado em homenagem à estátua desaparecida. Dia 5. Nova York está ainda mais lotada agora. Parece que os Estados Unidos inteiros vieram para a cidade se certificar de que a estátua realmente desapareceu. E que essa não é uma farsa da internet, como se precisássemos de mais uma fake news. Agora, a orla de Manhattan, de onde a balsa costumava ir para a Ilha da Liberdade, está superlotada. Há muitos fãs pintados de azul esverdeado, que honestamente me assustam um pouco, que ficam lá o dia todo, esperando que a estátua de alguma forma reapareça. Ninguém tem permissão para ir para a Ilha da Liberdade. Todos os melhores detetives do mundo chegaram ao local para investigar este caso, tentando descobrir o que poderia ter acontecido. Dia 10. A França anunciou oficialmente que fará uma nova Estátua da Liberdade para Nova York. É uma atitude muito bonita da parte dos franceses, mas as pessoas ficam chorando dizendo que nenhuma nova Estátua da Liberdade poderia substituir a original tão amada. Você se lembra que, em 1885, havia outras cidades como Boston e Filadélfia que também queriam obter a estátua? Bom, agora elas estão culpando Nova York por perder uma estátua de 46 metros de altura, pesando 200 toneladas, alegando que isso nunca teria acontecido se a estátua estivesse em Boston. O que, honestamente, soa absurdo. Além disso, você sabia que existem mais estátuas da Liberdade no mundo? Há uma versão menor dela que foi dada pelos cidadãos norte-americanos à França alguns anos depois de a original ter chegado em Nova York. Este pequeno monumento de apenas 11 metros de altura fica perto da ponte Granelle, em Paris. Bom, até alguns dias atrás, para confortar os americanos, a França transportou o pequeno exemplar de Paris para Nova York e o colocou no pedestal para substituir a que havia sumido. Bom, considerando que esta é mais de 10 vezes menor que a original, ficou um pouco engraçado. Mas acho que os nova-iorquinos não conseguem imaginar Nova York sem ela, mesmo que seja apenas uma réplica. Além disso, há uma cópia em tamanho real da tocha da Lady Liberty em Paris. Bom, ela também foi transportada para Nova York e colocada na Ilha da Liberdade como um monumento. Enquanto isso, as pessoas em Las Vegas, no New York Cassino e Hotel, estão em um silêncio ensurdecedor, tentando ficar fora do radar sobre essa confusão de estátuas. Dia 20. O mundo começou uma grande campanha de arrecadação de fundos para financiar a nova Estátua da Liberdade. E logo acabou. Precisou de apenas 2 horas e 47 minutos
para levantar todos os 100 milhões de dólares necessários. Quase 2 bilhões de pessoas de quase todos os países do mundo doaram. A construção vai começar dentro de 2 semanas em Paris, como nos velhos tempos. E então, ela será transportada para os Estados Unidos novamente. Boston ainda está insistindo que não devemos mais confiar a estátua a Nova York. Mas eu não acho que eles conseguirão persuadir o mundo, porque esta pequena réplica no pedestal ainda parece estranha. Eu nunca vou me acostumar com isso. Além disso, a partir de hoje, turistas estão autorizados a viajar para a Ilha da Liberdade pela primeira vez desde o incidente. Parece que toda Nova York deseja visitar a ilha agora. Então as autoridades tiveram que usar uma fila digital. Todos os ingressos para os próximos 2 meses já estão reservados. Isso aconteceu em menos de 10 minutos. Bom, considerando os 8 milhões de nova-iorquinos e os mais de 250 milhões de turistas que a cidade de Nova York recebe todos os anos, acho que poderei visitar a ilha na próxima década. Dia 31. Notícias malucas. Não acredito. A Estátua da Liberdade, e quero dizer a original, está de volta. Dizem que reapareceu no meio da noite. A réplica menor agora está ao lado do pedestal, e a Lady Liberty, original, está em seu devido lugar. Eu precisava ver isso, então corri para o porto, assim como todo mundo em Nova York. Ela realmente está de volta. Ninguém sabe ainda o que aconteceu. As grandes mentes do mundo ainda não conseguem resolver o mistério. David Copperfield tem um álibi sólido. Mas se você me perguntar, eu acho que a estátua saiu sozinha. Talvez ela só precisasse de umas férias. Posso imaginar ela curtindo uma praia na América Central? Não posso culpá-la por isso. Ficar lá, de pé, por mais de 100 anos, sem um único dia de folga, sempre sendo paciente com todas as pessoas constantemente tirando fotos, isso não é um trabalho fácil. Estou feliz que ela tenha tirado umas férias. Talvez não a percamos por mais 15 décadas. Ei, estávamos todos preocupados. E ela está parada lá, como se nada tivesse acontecido. Relaxem, pessoal. Estou de volta. Olá, incrível maníaco! Você sabe o que está escondido dentro da cabeça do presidente Lincoln? Ou na estação Grand Central, em Nova York? Hoje vou revelar segredos sobre os quais você provavelmente nunca ouviu falar dos pontos turísticos mais conhecidos dos Estados Unidos. Nos rostos de granito do Monte Rushmore, há uma câmera escondida dentro da cabeça do presidente Lincoln, construída inicialmente para guardar documentos importantes da história dos Estados Unidos. O plano inicial era criar uma estrutura muito maior, com momentos vitais da história norte-americana. Infelizmente, ficou complicado demais concluir o projeto. Então escolheram o Hall of Records para guardar tais memórias. A obra ficou parada durante muitos anos, com a sala inacabada. Porém, o projeto foi retomado no fim dos anos 90 e a câmara foi finalizada. A sala escondida conta a história americana para as gerações futuras. É como uma cápsula do tempo. O triste, os turistas não conseguem acessá-la, já que o local é muito difícil de alcançar. Qualquer pessoa que tem que passar pela estação Grand Central para pegar um trem no horário certo sabe que precisa penar um pouco para chegar lá. Alguns cidadãos de Manhattan também suam a camisa em um lugar dessa estação. Pouca gente se dá conta de que o local possui um clube de tênis há décadas. Ele é frequentado por fãs do esporte que moram na cidade e por alguns grupos corporativos, então a maioria das pessoas nem sabe da sua existência. O Vanderbilt Tennis Club fica localizado nos andares de cima e inclui um ginásio completo, uma quadra grande coberta e até uma quadra júnior. Pode parecer estranho se inscrever, mas o Tennis and Fitness Club é muito popular entre os moradores de lá. Grande parte do prédio da Suprema Corte é o que se imagina: tribunais, escritórios e outros locais de trabalho sem graça. Isso até que se chegue ao 5º andar. O prédio possui uma quadra de basquete escondida, apelidada de a mais alta corte do país, em um trocadilho com a palavra court, que em inglês significa corte e quadra. Ela é frequentada por muitos funcionários do prédio. O local foi feito para ser usado como depósito, mas algumas pessoas começaram a transformá-la em uma quadra improvisada para praticar tênis. A moda pegou e um tempo depois o espaço virou uma quadra oficial de basquete. Uma das coisas mais fascinantes sobre as cataratas do Niágara é que as águas que caem naturalmente por lá são usadas para gerar energia.
As cachoeiras chegaram a desacelerar ou até a parar por causa de temperaturas muito baixas e congelamento em várias ocasiões. Mas um segredinho pouco conhecido sobre elas é que podem ser desligadas. Em 1969, por exemplo, engenheiros do Exército dos Estados Unidos fizeram isso. Para gerar energia hidroelétrica, eles desenvolveram formas de controlar o fluxo e a queda da água para tirar mais proveito das cataratas. Toda essa água causa muita erosão, então uma reforma foi planejada. Mas, infelizmente, o plano deu errado. No entanto, no projeto desta senhora, não houve falha. Ela é um ícone, um símbolo de esperança, uma das figuras mais famosas do mundo e calça número 879. A Estátua da Liberdade é uma das estruturas mais famosas dos Estados Unidos e do mundo. Em 1886, o monumento não era só simbólico. Durante 16 anos, funcionou como um farol. Os turistas podem subir até sua coroa para obterem uma bela vista da cidade. Mas, antes, havia também uma sala na tocha que podia ser acessada. Infelizmente, a escada que levava à tocha foi danificada por uma onda de choque de uma explosão perto dali, tornando a sala inacessível desde 1916. O local não recebe visitantes até hoje. Quando a ponte do Brooklyn estava sendo construída, os engenheiros se depararam com dois problemões. Primeiro, a cidade não tinha dinheiro suficiente para pagar o projeto inteiro e depois, as vinícolas do local se recusavam a se mudar do terreno onde a obra seria feita. Os responsáveis conseguiram encontrar uma solução excelente para as duas questões. Ajudaram a financiar a obra, construindo adegas e alugando-as para empresários locais que precisavam de depósitos extras. Essa foi uma tática genial para captar recursos e erguer a ponte. Hoje, a cidade de Nova York é dona das adegas e elas já não são usadas para guardar vinho. Agora ficam vazias ou cheias de equipamentos de manutenção. A Disneylândia se tornou um dos pontos turísticos mais famosos dos Estados Unidos. Quem é fã do parque pode achar que já sabe todos os seus segredos, mas tem sempre alguma coisinha que pode surpreender até frequentadores mais assíduos. Escondido atrás de uma porta sem identificação na New Orleans Square, há um restaurante chique e caro chamado Club 33. Se comer lá está na lista de afazeres das suas próximas férias, é melhor começar a poupar dinheiro. O preço para entrar é um pouquinho salgado. Cerca de $25 mil para se inscrever e mais uma taxa anual de $12 mil. Se você ficou triste com a impossibilidade de conhecer esse lugar, talvez isso o conforte. A lista de espera pode ser de até 14 anos. E nem o próprio Walt Disney conheceu o tal restaurante. A Golden Gate já foi a maior ponte suspensa do mundo. Esse deslumbrante monumento de engenharia de 2,7 quilômetros de comprimento foi concluído em 1937. Muitas pessoas sabem que ele está sempre sendo repintado. Mas sabia que a cor da tinta, que parece vermelha na verdade, é chamada de laranja internacional? O curioso é que era apenas um primer, mas acabou se tornando muito visível através da névoa espessa da cidade. A cor planejada inicialmente era preta com listras amarelas, para aumentar a visibilidade para navios que passassem por ali. O que é uma combinação de cores um tanto feia, na minha opinião. A maioria das pessoas que visitam o Memorial Lincoln ficam encantadas com o tamanho e com a vista do espelho d'água. Tem gente que gasta toda a sua energia tentando encontrar o famoso erro entalhado nas paredes. Na frase "With high hope for the future", ou "com grandes esperanças para o futuro" em português, o escultor escreveu future com um E em vez de F. Sim, até se tentou corrigir, mas o erro ainda está visível. Visitar o Gateway Arch para admirar a cidade de St. Louis é como voltar no tempo. A maioria dos visitantes não sabe que o arco também dá pistas sobre sua construção. Erguido para suportar terremotos com ventos fortes, ele consegue se mexer e curvar até meio metro com os ventos fortes. É o monumento mais alto dos Estados Unidos, com 192 metros. Poucas pessoas se dão conta de que ele possui a mesma largura.
Isso é impressionante. A coisa mais peculiar sobre essa construção espetacular não é apenas sua história, mas o fato de conter histórias de mais de 600 mil pessoas da cidade. Escondida debaixo do Hotel Waldorf Astoria, há uma plataforma reservada chamada Track 61, que é parte da estação Grand Central. O vagão particular, que dizem ter sido feito para o presidente Franklin D. Roosevelt, foi deixado ali por décadas antes de ser removido. E conseguia ir e vir pela estação subterrânea sem ser visto pelo público. Infelizmente, o vagão agora só transporta partes de materiais de construção. Nada tão sofisticado quanto transportar um presidente. O Sino da Liberdade é um dos trabalhos de reparo mais famosos da história. Na verdade, da falta de reparo. Ele foi testado, rachou e foi consertado quando foi recebido. E só piorou desde então. Após praticamente 90 anos de uso, uma rachadura estreita se formou nele nos anos de 1840. Quando a cidade de Filadélfia tentou consertar o objeto em 1846, os metalúrgicos só pioraram a rachadura. Muitas tentativas foram feitas para consertar a ruptura já existente, mas ela foi aumentando até não ter mais jeito. Depois de tudo isso, o sino precisou ser interditado para sempre. O que vemos hoje é apenas uma réplica. Ninguém que vive hoje ouviu o som verdadeiro e original dele.